foi pedir que algumas pessoas adultas se retirassem, por não acrescentar a fé necessária naquele lugar. Você precisa ter fé que uma coisa vai acontecer na sua vida. Talvez você está orando, pedindo a Deus por um milagre, mas você não está tendo fé o suficiente. Aí o milagre não vem, porque a fé ela resolve tudo, ela move montanhas. E tudo que você for fazer, você tem que fazer com fé. Vamos supor, você está pedindo para que um parente seu volte para os caminhos do Senhor, e você quer muito, você está pedindo muito tempo, só que talvez você não tenha fé o suficiente para que essa pessoa consiga voltar para os caminhos do Senhor. Então você tem que buscar mais fé, o máximo possível. Mesmo a menina estando morta, Jesus foi até ela e a chamou, mandando que se levantasse. Irmãos, quando Jesus chega, ele traz vida. Quando Jesus chega, pode estar morta há 4, 3 dias, pode estar morta há 1 mês, e ele chega trazendo vida. E se ele quiser que ela continue morta, ele faz. Se ele quiser ressuscitar, ele faz, porque ele é dono de todo o poder, irmão. A menina ressuscitou. Quando Jesus chama as crianças, ele dá a vida e tira tudo que tem trazido morte aos pequeninos. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Mal conhecem sua vida, mal começam a sua vida e já conhecem a morte pela violência, drogas, doenças e todo tipo de injustiça que pode acontecer com uma criança. Jesus está chamando as crianças para ficar perto deles, porque é melhor uma criança na presença de Jesus do que uma criança fora da presença de Jesus, igual eu falei lá no começo. A presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. Irmãos, não adianta você ser rico e tiver uma empresa que te paga bem, não adianta você ter uma casa chique, não adianta você ter câmera, porque Jesus ele pode fazer qualquer coisa. Então ele pode matar o seu filho. Então é melhor você criar eles nos caminhos do Senhor, porque muitas das vezes as pessoas acham que as crianças são muito inocentes para morrer, porque Jesus não vai ter coragem de matar elas, mas muitas das vezes não é assim, porque as mães e os pais sofrem com a coisa que eles mais amam, e a coisa que eles mais amam podem ser os filhos. E Jesus, ele é a maior segurança que uma criança pode ter. Jesus está chamando as crianças para ficar perto dele, para viver em sua presença. Jesus tratava as crianças com amor. Para concluir aqui, irmãos, a mensagem, eu quero dizer que a expressão de Jesus para que as crianças pudessem vir até ele deve ser empregada com ênfase no dever de conduzir os pequeninos até Cristo. Certamente, muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos posteriormente. Ou seja, se você planta amor aqui, você vai colher amor lá na frente. Jesus ele ensinou as crianças quando eram pequenas para que quando crescessem elas estivessem no caminho do Senhor e se tornaram discípulos. E as crianças elas precisam do apoio dos pais para isso, porque se os pais não apoiarem, tipo eu pregando isso, imagina se meu pai não me apoiasse em pregar, ia ficar chato, ele não ia querer que eu pregasse, eu ia querer pregar, ia ficar uma coisa estranha. E aprendemos que Jesus trata as crianças como dando a elas liberdade de expressar sua fé com sua pureza e simplicidade peculiar. Jesus não é coisa chique, irmão. Jesus era simples. Quando ele foi entrar naquela entrada, ele entrou de um jumentinho, ele não entrou de um cavalo. Ele tinha curado um servo de um centurião. Ele poderia pedir um cavalo, ele poderia fazer qualquer coisa para que conseguisse um cavalo, mas não. Ele é simples e ele entrou com um jumentinho, surpreendendo
Jesus, ele trata as crianças olhando para elas e defendendo de todo o perigo. Jesus, ele está defendendo, mas aqui na terra, a gente também precisa defender eles. Não é por causa que a gente sabe que Jesus está protegendo as crianças que a gente vai deixar eles de lado. Não é mesmo, irmãos? Temos que estar orando por elas e intercedendo por todas as crianças. E Jesus trata as crianças, chamando as crianças para estar perto dele. Jesus, ele sempre quis presença de crianças ao redor dele. E isso é muito gratificante, né, irmãos? A gente saber que uma criança está na presença de Jesus, a gente saber que uma criança está lendo a Bíblia ali. É muito bom ver, vamos supor, um pai ver uma criança que já sabe ler, lendo a Bíblia ou orando. Deve ser muito gratificante. Como discípulos de Jesus, devemos conduzir as crianças no caminho de Cristo. É isso que eu falei, irmãos. Desde crianças nós temos que ensinar elas no caminho que devem andar, para que quando cresçam não se desviarão dele. Porque nós somos discípulos de Jesus aqui na terra enquanto ele não volta. E isso está prestes a acontecer. E enquanto ele não volta, vamos adorar a Deus e ajudar ali para fazer o máximo possível, ganhando almas, orando pelas almas e louvando e pregando, para que essas pessoas te vejam como um exemplo. Se você quer um exemplo, você tem que dar esse exemplo. Então você que tem que tomar a iniciativa, entendeu? E essa é a palavra que eu trago para os irmãos. Quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Ele merece.